live. Deixa eu só colocar aqui no Facebook também. Dá um minutinho Sim, só para a pode gente colocar instantâneo organizar. aqui também. Maravilha. Pronto. Já está no Facebook também do Diário de Suzano. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar por aqui, no Instagram e também no Facebook do Jornal Diário de Suzano. Agora, oficialmente, queria te dar o boa tarde, Anderson. Obrigado por ter aceitado o convite aqui para falar com a gente. E eu queria que você desse uma saudação para quem está nos acompanhando aqui nesse momento. Ah, com certeza. Boa tarde. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com você, meu amigo Edgar, com toda a equipe do Diário de Suzano. E quando a gente fala equipe, não é só a equipe de redação, né? É a equipe de leitores, é a equipe de internautas que cada vez mais nesse mundo digital ajuda a produzir, a fazer o conteúdo com a gente. Tá certo. Queria agradecer também a todos que estão participando, estão entrando aqui nas duas plataformas aqui do jornal, que é o Instagram e o Facebook. Obrigado a todos. Vai ser uma conversa bastante bacana aqui sobre jornalismo Sim. e também sobre o Oscar aí do jornalismo, que é o Prêmio Comunix. Ô, Anderson, antes de começar a Ah, falar, você que é o conhecido também como o Dom Escardô, né? A gente sabe que você tem sim. esse apelido, Dom Escardô. Você é natural Sim. de São Caetano do Sul, né? Você ficou 11 anos no Comunix e em maio você saiu. Em maio de 2020 você deixou o Comunix para ser repórter da revista Oeste. E depois de 10 meses você voltou. Eu queria que você contasse essa trajetória, por que você deixou o Comunix e voltou agora. Porque você, como a gente tinha falado antes, você tem a cara mesmo do Comunix, né? Pô, muito obrigado, viu? Se quiser reforçar essa mensagem aí de ser a cara do Comunix para o nosso CEO, o Rodrigo Azevedo, para a diretoria. Não, brincadeiras à parte, mas que é legal que o Edgar, meu amigo aí, como bom jornalista, como bom pesquisador, apurou certinho. Foi exatamente isso, meu amigo. Eu fiquei 11 anos de forma ininterrupta como colaborador do Comunix, entrei como estagiário de pesquisa, inclusive, né, que é o serviço de mailing, e depois fui para a redação. Em maio do ano passado eu saí, recebi uma proposta para ser repórter, integrar a redação da Revista Oeste. Isso em maio do ano passado. Resolvi aceitar, né, até porque, pô, depois de 11 anos de colaboração para o Comunix, acreditei que era hora de experimentar aí uma nova experiência mesmo de redação, de jornalismo. Aceitei a proposta. Acredito que eu permaneceria na Revista Oeste por mais tempo, só que, como você falou aí de questão de ser a cara do Comunix, né? Eu realmente já estava sentindo saudades do Comunix e questões aí de uma, duas conversas deu match, né? Como a gente pode dizer, deu match e veio uma proposta para eu voltar para o Comunix e voltei agora em março. No início de março já estava de volta à família do Comunix. Certo. Bom, antes de a gente começar a falar do prêmio Comunix, né, que você vai dar alguns detalhes do que vai acontecer em tempos de pandemia, como que vai ser esse prêmio, né? Mas eu queria que sua opinião, dia 3 de maio comemorou-se o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, né? Eu queria que você falasse um pouco da Uhum. importância aí desse Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, você que tem acompanhado aí a trajetória dos meios de comunicação e também dos jornalistas, né? Que você pode dizer sobre essa data importante aí do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa? Sim. Também conhecido como ontem, né, meu amigo? Dia 3 de Conhecido como maio ontem. também. É, conhecido como ontem, né? Brincadeiras à parte, né? Tenho liberdade com você, né, meu amigo? Sim. E o que a gente viu é que a gente até reportou no Comunix é que infelizmente tem sido um problema, não só no Brasil, essa questão do direito universal à liberdade de imprensa, mas no mundo inteiro. Inclusive a Unesco, que é o braço da ONU para essas questões assim de cultura, de ações desse tipo, lançou inclusive uma campanha ontem alertando que é um problema global, né? Digamos assim, se a gente tem a pandemia da Covid-19, também infelizmente a gente tem essa pandemia do problema da liberdade de imprensa estar cada vez mais sendo cerceada em todo o mundo e também pela questão de não só você, porque tem várias formas de você cercear e atacar esse direito que é a liberdade de imprensa, né, meu amigo?
E uma forma de você atacar a liberdade de imprensa, ao meu ver, é você espalhar fake news. E isso tem cada vez mais espaço, não só no Brasil, mas em outros países. E é para isso que a Unesco tá chamando a atenção, está alertando nessa nova campanha. E exclusivamente aqui no Brasil, a gente também vê, não quero entrar na seara ali de analista político, mas isso também é um dado, né, recente do mês passado da ONG Repórteres Sem Fronteiras, que o Brasil foi, infelizmente, rebaixado no ranking de liberdade de expressão. Verdade. Então, é um dado triste, um dado preocupante, ainda mais, sobretudo, se a gente for analisar dados da FENAGE, que ontem também enalteceu o último levantamento que a própria FENAGE fez, que coloca o próprio presidente da República, o Jair Bolsonaro, como responsável, como protagonista de boa parte desses ataques, desses xingamentos a jornalistas e a veículos de comunicação. Você falou dessa violência, né? Eu estava vendo aqui, tem um crescimento de 105% no crescimento, segundo os dados do FENAGE, né, que divulgou agora, da violência Sim, contra jornalistas e meios de comunicação também. É o que você falou, um dado que sim. preocupa, né, bastante. Preocupante, o crescimento é muito amplo, né? Que cresceu 10%, 20%, como você mencionou, cresceu 110, 105% de um ano para o outro. E o que é interessante, assim, o que não é óbvio, né? Não deixa de ser preocupante é que a FENAGE classifica ali como atentado, como ataque, determinados xingamentos, determinadas ofensas. E, infelizmente, além, né, disso, dessa parte de xingamento, dessa parte de agressão verbal, cresceu também a questão de agressão física e, infelizmente, em alguns casos acaba em óbito, né? Acaba em assassinato do comunicador, do profissional de imprensa, como em 2019 teve o caso do Léo Veras, jornalista brasileiro que foi assassinado numa cidade paraguaia, e só agora que o suspeito aí de tê-lo assassinado foi denunciado, né? A gente inclusive acabou de noticiar no portal Comunique-se que finalmente lá a promotoria, o Ministério Público denunciou o suspeito de ter matado o jornalista brasileiro Léo Veras, 2019, né? 2 anos aí É. com atraso. Qual que é a análise que você faz hoje do jornalismo brasileiro em tempos de pandemia, né? Por exemplo, tem a Folha de São Paulo, que ela tem dito, a gente tem lido aí, que ela tem aumentado a audiência dela, as pessoas acabam procurando mais o jornalismo profissional, porque até mesmo você falou da questão das fake news, né? Qual que é a análise que você Sim. faz hoje do jornalismo em tempos de pandemia, que eu sempre digo que é um jornalismo até mais de serviço, né? Até para Uhum. nesse momento difícil que vive o país. Sim, aí eu vou, antes de entrar justamente, digamos assim, nessa análise, né, do conteúdo, essa análise editorial, eu aproveito até para você, né, você citou aí da questão da Folha, que citou que aumentou a audiência, e isso é até a questão do home office, né, tem muita gente em casa, e isso eu vejo, sinto, até pelo próprio Comunix, que ajuda, né, em meio a essa pandemia, o jornalismo, os veículos de comunicação, sejam impressos, sejam digitais, ganharem mais espaço, porque o internauta, né, o leitor está em casa e acaba tendo um acesso facilitado, consegue acompanhar por mais tempo veículos de comunicação. Então, recentemente a gente viu a questão da Folha. O Estadão, inclusive, a gente noticiou mês passado que bateu recorde de audiência no online. Então, cada vez mais os veículos estão com essa audiência no online, né? Que eu acho que aí, para além da questão editorial, tem um fator, né? As pessoas estão mais em casa, mais conectadas e conseguem conseguem ter maior acesso aos veículos de comunicação, inclusive os grandes portais de notícias, como Folha de São Paulo, Estadão e o Diário de Suzano, né? Por que não? Imagino Aqui a gente que tenha aumentado cresceu aí também a audiência. 42,5%. A gente aumentou aqui a nossa audiência aqui no portal, né, também. Tá, E tá o bom. que você falou, Por favor, mandar os dados da audiência para o portal Comunique-se, para a opa, gente registrar. vou mandar para você sim. Estou te devendo também de mandar Isso, é. o texto dos O 60 anos, especial de para 60 anos. dar completo Exatamente. ali. Por favor, cobrança aqui ao vivo, diretamente aí para os internautas do Diário de Suzano. Vou te mandar. E aí essa é a questão que eu acho que está atrelada à própria pandemia, ao home office. E agora em questão
Editorial é exatamente o que você falou, meu amigo. Concordo plenamente. Os veículos de comunicação estão preocupados a fornecer um conteúdo mais de prestação de serviço em relação a essa pandemia, até a desmentir fake news, né, em relação a medicamentos, a ações que funcionam e não funcionam, de desmentir políticos ali praticamente em tempo real, né, porque às vezes o cara dá um dado impreciso sobre a pandemia e a gente tem contado com os veículos de comunicação para desmentir, para dar informação de qualidade. O que é até mais interessante, né, que já faz meses, né, um grupo de veículos de comunicação, que de cabeça não vou lembrar todos, mas eu sei que tem G1, tem a Folha, tem o UOL, se eu não me engano, tem o próprio Estadão, que se uniram e criaram uma espécie de comitê, de conselho, Consórcio, né, né? para consórcio, exatamente essa palavra que eu estava tentando lembrar, criaram um consórcio justamente para irem atualizando dia a dia os números da Covid no país, né? Até porque teve, em algumas ocasiões, o próprio Ministério da Saúde, né, que deveria tomar a frente disso, acabou atrasando a divulgação, teve um outro dia que não divulgou, e os veículos de comunicação, com essa questão de prestação de serviço, se uniram, não teve essa questão de concorrência, né, de Grupo Folha, Grupo Globo, se uniram e criaram um consórcio para fornecer informações diariamente sobre a pandemia no país. Então, é o que você falou. Agora, muito mais do que nunca, a gente acaba tendo que ficar desmentindo informações, né? As fake news pode até mudar eleições, né? A gente tem visto por aí. E é um problema. Assim, o comunista, como que trata essa questão das fake news quando, ô Anderson, quando vocês vão estar divulgando uma notícia sobre a mídia no portal, né? Como que vocês tratam essa questão? Como que é feita essa checagem? Eu queria que você explicasse um pouco para nós. Assim, a checagem tem que ser pauta por pauta mesmo, né, meu amigo? A gente tem que acompanhar, investigar, ver. Tem muitos casos assim que a gente vê alguma informação, alguma postagem em Twitter, em Facebook, a gente tem que confirmar se aquele perfil é válido, se aquela informação é verídica e procurar sempre validar em mais de um canal. Essa é até a recomendação que eu dou, né? De você validar, confirmar uma informação com mais de uma fonte, com mais de um veículo e mais de uma plataforma. E sobre os veículos em si, o que a gente tem chamado a atenção, né, de forma até rotineira no portal Comunique-se, é que, infelizmente, em alguns casos, os próprios veículos de comunicação, os próprios jornalistas acabam sendo alvos de fake news. Então, a gente pega como exemplo para citar a Previdência. Olha, o jornalista tal foi vítima de fake news, o veículo tal foi alvo de campanha difamatória, foi alvo de fake news, para a gente chamar a atenção que acredito que o portal Comunique-se, que é um site segmentado, voltado a falar sobre o próprio jornalismo, sobre a própria comunicação, tem até como missão evidenciar isso, né? De mostrar, não ser corporativista, mas mostrar casos de colegas que são vítimas aí de campanhas difamatórias. Tá certo. Eu queria a sua opinião, você que tem circulado por essa onda da mídia, né? Um oceano grande de jornais, portais, né? O que você acha, como que está a vida dos jornais impressos hoje, né? Com essa transformação cada vez maior na imprensa em relação por conta da internet, né? O que você acha, como que está a vida dos jornais impressos, como que vai ser essa vida dos jornais impressos no futuro? Oi, Edgar, eu acho que o melhor exemplo que pode elencar, digamos assim, marcas que são marcas jornalísticas que são nativas da mídia impressa é exatamente isso que a gente está fazendo agora, né? O Diário de Suzano é um veículo que completará 60 anos em questão de meses, né? É oriundo da mídia impressa, tem, né, a versão impressa, nasceu como propriamente um jornal, mas está se digitalizando. Acredito que o primeiro passo é exatamente esse, é exatamente isso que você está fazendo. Não ficar restrito só a um canal, só a mídia impressa, né? Só ali o jornal em papel, mas é isso, é promover lives por Facebook, por Instagram Stories, usar canais multimídia, porque a marca com certeza seguirá forte, não só do Diário de Suzano, mas outros jornais aí, como a gente mencionou, Estadão, Globo, Folha, mas não só no impresso, que eu acredito que o impresso cada vez mais perderá sim espaço, mas as marcas têm que se posicionar, como o Diário de Suzano já há anos se posiciona como uma plataforma produtora de conteúdo multiplataforma, não só um jornal impresso.
Então, acredito que o presente e o futuro dos jornais é exatamente esse, né? Não ficar restrito só a pensar em produzir conteúdo para o jornal, para o papel, mas sim utilizar a marca, no caso aí do Diário de Suzano prestes a completar 60 anos, de que é uma marca, um veículo de comunicação para além do jornal impresso. O importante é o jornalismo não morrer, né? Ele pode ser feito de várias plataformas, de Exatamente. várias formas, ou no impresso, ou no digital, Com o jornalismo certeza. não Com morrer, que é o certeza importante. que inclusive, o que a gente está fazendo aqui é jornalismo, né? Uma entrevista, uma conversa. Estamos falando justamente sobre jornalismo, sobre pandemia, sobre prestação de serviços, de uma forma online, né? Não precisa estar restrito ao jornal impresso. Ó, o Bruno Ferreira, que está no Facebook, obrigado por nos acompanhar aqui nessa entrevista, ele decretou aqui, ó, ele falou que o jornal impresso vai viver no máximo 10 anos. Ele colocou assim: jornal impresso, máximo 10 anos ele morre, né? Ele acha que o futuro é, então, desanimador para o impresso, né? Segundo ele aqui, a opinião dele é que em 10 anos É. o jornal impresso morre. É. Se não morrer o Não, jornalismo, não- já tá bom, né? é. Exato, né? O jornalismo impresso, o jornal impresso, acredito que possa vir a morrer, mas o jornalismo não tem como morrer, não. Inclusive no Instagram ele está e estará vivo. Até porque a democracia depende do jornalismo, né? Para funcionar, senão não vai, né? Senão não consegue, né? Bom, Exatamente, né? Senão vira que é um indicativo de democracias livres é justamente a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e veículos de comunicação independentes atuantes, né? Exatamente esse é um indicativo e o Brasil, por mais que tenha problemas, por mais que tenha sido rebaixado, o que a gente mais tem é veículo de comunicação, temos o Diário de Suzano, temos enormes veículos de alcance regional, mas que tem a sua importância, que tem a sua força, e não só esses veículos nacionais, mas eu sou muito fã de mídia regional, da mídia regional, né? Você mesmo mencionou que eu sou de São Caetano do Sul, e na região do ABC a gente tem uma mídia bem forte, né? Até o diretor de redação do Diário do Grande ABC, que é o principal veículo da região do Grande ABC, eu sei que ele é até seu amigo também, o seu colega, o Evaldo Novellini. Valdo Novelini, Exato, trabalhou que com a gente, é, fazia esporte, fez editora aqui também. aí, ó. Então, que aí é um indicativo de que a mídia no Brasil existe não só Globo, Folha, mas também temos atuante e com força veículos de comunicação regionais. Certo. Recentemente teve, eu acho que, se eu não me engano, eu não sei se foi a NJ que publicou uma pesquisa sobre o deserto de notícias, né? Cidades, que você falou, cidades regionais, de lugares bem longe, assim, longínquos, né? Que não tem uma mídia, né? E é um problema você ter uma cidade sem ter um jornal para se informar, né? Isso é o que eles chamam de deserto de notícias. E ainda tem no país isso, né? É uma coisa preocupante ainda, né? Você não acha? É bem preocupante. Tô tentando lembrar exatamente qual entidade que foi que divulgou, se eu não me engano foi o Projor, que Eu acho que é o até a problema. partir de dados, que é a partir de dados de um jornalista que é especializado em dados, que é um jornalista muito bom, que é o Sérgio Spagnolo, que está até com um projeto agora, está E a empreendendo aí Ângela no. Pimenta lá também, né? A Ângela Pimenta, que é a presidente do Projor, se eu não estou enganado. Acredito que sim, se eu não estou enganado, é isso mesmo. E aí o Sérgio Spagnolo, com a equipe aí do Projor, se eu não estou enganado, se é essa mesma entidade, a própria Brage também ajuda a divulgar. E é um dado preocupante que eu acho que já teve esse levantamento nos últimos 2 anos, né? Mostrando que em muitas cidades há exatamente isso, que eu acho que a definição foi perfeita, até porque chama atenção. Vive um deserto de notícias. São cidades, até para o público que está acompanhando aqui a nossa live, a nossa conversa, o que é um deserto de notícia? É uma cidade que não tem nenhum veículo de comunicação. Então, ali na cidade não tem baseado um jornal, por menor que seja, não tem sequer rádio comunitária, não tem emissora de rádio, não tem nenhum veículo local, né? O máximo que tem é alguma emissora de TV, né, que o sinal chegue, alguma emissora de rádio, mas não tem nenhum veículo nativo daquela cidade. É um dado preocupante porque assim, né, meu amigo? Isso é experiência própria. A gente vê, que nem eu citei, né, que sou de São Caetano do Sul, região do Grande ABC Paulista,
A Globo em si, né, a Globo Nacional, não vai ficar todo dia noticiando Vai, denúncias, casos do que acontece em São Caetano do Sul. O é Diário do verdade. Grande ABC vai. Então, isso que é a E nem, importância de você e ter nem Suzano. um. E nem Suzano, por exemplo, as coisas de Suzano vão para o Diário de Suzano, né? É só se for muito Exatamente, né? relevante. Exatamente, né? Exatamente. Então, isso é muito importante você ter órgãos de comunicação estruturados, independentes, para noticiar, para denunciar e para prestar serviço sobre aquela cidade, sobre aquela comunidade. E é um dado alarmante que, de cabeça, acredito que é quase 50% dos municípios brasileiros que vivem nesse deserto de notícias. Não tem nenhum veículo de comunicação, por menor que seja, nativo naquela cidade. Anderson, eu queria então falar, a gente começar a falar aqui, que o nosso tempo vai avançando, a gente vamos seguir aqui. Queria que você falasse então do Prêmio Comunix, né? Já chamado de Oscar do jornalismo brasileiro, né? O ano de 2020 vocês não fizeram, né? Depois de 18 anos, me parece que ininterruptamente foi feito, por conta da pandemia. Isso, foram. E no dia 12 de maio tem um lançamento, né? O que, que vai ter no lançamento? Queria que você falasse um pouco como que vai ser esse ano, o que, que muda. Sim, que a gente até brinca aí que, por questão da pandemia, ano passado o Comunix pegou um ano sabático, né? Para ficar no termo da moda aí, então não tivemos a edição do Prêmio Comunix em 2020. Acabamos realizando de forma totalmente online o irmão gêmeo, né, o irmão mais novo, aliás, o irmão mais novo do Prêmio Comunix, que é o Prêmio Influence-me, que é dedicado a marketing de influência, a prestigiar influenciadores digitais. E com o sucesso do Prêmio Influence-me totalmente online, totalmente virtual, no que a gente chamou de Mega Live, a gente decidiu, apesar aí da pandemia, infelizmente mais de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 no Brasil, a gente decidiu retomar o Prêmio Comunix neste ano, também de forma totalmente online. Então, né, você, meu amigo Edgar, que acompanha aí o Prêmio Comunix, a empresa, há mais tempo, sabe que a gente sempre fazia uma live, um almoço de lançamento, né? Um almoço que a gente reunia alguns jornalistas, patrocinadores, apoiadores, e a gente lançava o Prêmio Comunix daquele ano a partir desse almoço. Como ainda tem aí as regras de isolamento, ao meu ver, com razão, né? Porque a pandemia está aí avançando, quase 500 mil de mortos devido à pandemia aqui no país. Então, esse almoço de lançamento será transformado em uma live de lançamento. Que aí a mecânica em si será a mesma, né? Será o nosso CEO, que é o idealizador do Prêmio Comunix, o Rodrigo Azevedo, explicando as regras da edição, falando das novidades, até para adiantar aí vai ter uma nova divisão na disputa, vai ter uma novidade aí, principalmente para jornalistas da área digital, então é importante acompanhar a live aí, né, na noite de 12 de maio, a partir das 19 horas e 30 minutos, a partir das 7h30 da noite, vai ter essa live de lançamento, que aí o Rodrigo Azevedo, nosso CEO, vai falar de tudo isso, das novidades, e vai dar ali o start, que a partir do momento que ele falar está aberta a votação, aí a gente vai ativar a plataforma de votação e público do Brasil e do mundo, a comunidade jornalística, a comunidade que acompanha o portal Comunix, será convidada a votar nessa primeira fase de votação do Prêmio Comunix 2021. E tem uma subcategoria que você falou, é isso? Vai ser divulgado no dia, essa subcategoria. Isso, vai ser divulgado no dia, por enquanto, mistério, mas é voltada a jornalistas digitais, então teremos uma novidade aí na disputa. Quem que mais venceu no prêmio? É o Boechat ainda? O Boechat estava na O frente, né? Boechat. Então, assim, Boechat, o saudoso Boechat, que inclusive ganhou merecidamente o título de mestre dos mestres do Prêmio Comunix. Ao todo, ele ganhou 18 troféus da premiação. Ele que era mestre em mais de duas, três categorias, era mestre como âncora de TV, como âncora de rádio, como jornalista de nacional, colunista de notícia, que ele também tinha essa atuação multimídia, né? Era colunista da revista Isto É, trabalhava como apresentador na Band News FM, como apresentador da Band Aberta, comentava também, né, na própria rádio sobre política, então ele era um jornalista multimídia, multiplataforma, multifacetado e ganhou 18 troféus do Prêmio Comunix. É disparado Hoje o maior são. vencedor da história. Ah, sei. Quantas categorias que são hoje, o Anderson? Vai aumentar mais uma, né? Você São, falou? são, são 11 categorias.
é que essa novidade vai entrar como uma divisão que já existe, que é que é digital. Então teremos uma subcategoria dentro de digital, porque são 11 categorias no geral, mas dependendo da categoria tem as divisões, né? Que é um exemplo, o repórter tem as divisões. Tem a categoria repórter e dentro dela tem repórter de imagem, repórter internacional, repórter mídia falada e repórter mídia escrita. Aí a votação vai até quanto tempo que fica votando? Fica aberto por quanto tempo? A primeira etapa de votação vai até 30 de maio. Vai abrir na noite de 12 de maio e ficará aberta até o dia 30 do mês, até o fim E do mês. a entrega deve ser feita de que forma? A votação virtual, né? Não sei se vai ter algum evento, vocês estão pensando se vai ter algum evento presencial com com poucas pessoas? Por enquanto, depende de como for o futuro aí da vacinação, dessa questão de contaminação, né, do contágio aí da pandemia. Mas por enquanto a gente está trabalhando que iremos realizar uma mega live para marcar como a grande festa mesmo do prêmio. Certo. Eu lembro que você no Isso em final. novembro, 16 de novembro. Em novembro, né? 16 Isso. de novembro será a mega live. 16 de novembro, né? Provavelmente Isso. você, a entrega provavelmente virtual também, né? O evento virtual. Possivelmente é que depende da Sim, vacinação, né? sim, depende da vacinação, mas possivelmente, né, a gente já está trabalhando dessa forma, que será uma mega live, assim como foi um sucesso a mega live do Prêmio Influencime em 2020, porque não tivemos o Prêmio Comunique-se, mas tivemos o Prêmio Influencime já realizado nesse modelo de mega live, evento 100% online. Certo. Bom, eu sei que o Comunique-se, né, através de você, faz aí no final de cada ano, começo do ano que entra, uma análise de como que foi a cobertura. Você dá assim, não sei se você dá nota ou você faz uma análise de como foi a cobertura, tal. Eu queria que você falasse um pouco como que é feito isso, como vocês fazem uma análise de toda a grande imprensa, a mídia no geral, né? Então é um trabalho bastante difícil, né, fazer isso também. Sim, sim, né? Até no último ano, né? Que no fim do ano passado eu estava fora, né? Estava nesse ato aí da minha parceria com o Comunix, mas nos últimos 2, 3 anos a gente fez exatamente isso, né? Uma matéria elencando assim os destaques. A gente convida muito a nossa própria comunidade, né? Tanto o Mail Imprensa do 360, que é a nossa solução de mailing, como para a base de leitores do próprio portal Comunix, a gente sempre convida a participar também, né? Tanto que teve um ano que foi bem legal que a gente convidou os jornalistas a falarem, tá? Se dependesse de você, qual que seria a melhor manchete para esse novo ano? Então, Bacana. sempre tem esse trabalho colaborativo. Teve um ano que a gente listou os destaques, né, ao nosso ver, do que foi da imprensa. E no ano de 2019, eu fiz um vídeo, né, também para o nosso canal no YouTube do Grupo Comunique-se, um vídeo, se eu não me engano, com as 10 apostas para o jornalismo em 2020, né, que aí não teve o vídeo em 2020 porque era exatamente o período que eu estava fora da casa, estava fora da família Comunique-se. Como é que tem sido a sua porcentagem de acertos aí? Como é que você tem acertado bastante das apostas? Olha, acertei bastante, viu? Do último aí em 2019. Alguns eu lembro de cabeça, foram acertos assim bem legais assim. Que eu lembro até que a Rede TV tinha acabado de anunciar a contratação do Siqueira Júnior. E aí eu lembro que eu falei que ia dar certo, ia ser sucesso. E de fato o Siqueira Júnior é uma das maiores audiências da Rede TV atualmente. Um dado negativo, que aí eu acabei acertando, mas isso estava um tanto quanto óbvio, que teve um projeto que teve meses de vida, que foi um projeto criado pelo Diego Skosteg em Brasília, que era o Vortex Media, e eu anunciei que, né, apostei que iria acabar, e realmente acabou, não existe mais nem o site, não existe mais nada relacionado ao Vortex Media. E um erro que eu coloquei foi que eu coloquei até de brincadeira, falando que a jornalista mais linda do mundo iria se casar, que é a minha noiva. Só que aí, devido à pandemia, a gente teve que adiar o casamento, né, Edgar? Não se Vai, concretizou por enquanto.
Quem sabe sair esse ano, então, pro final do ano aí. Ah, Conseguir. aí já adiamos também. Porque não sabemos, né? Não dá pra gente organizar uma festa de casamento, que a É, gente como não tem esse sabe se em novembro vai estar. Então a gente já jogou pro fim do ano que vem. Então tem mais um tempo aí de erro aí dessa aposta. Eu queria que você falasse um pouco, a gente está caminhando para o final da nossa live aqui, falasse um pouco da entrada da CNN aí no Brasil, né? Como que você analisa a entrada da CNN, que na verdade acaba competindo um pouco com a Globo News, né? Como teve algumas mudanças, saiu o diretor, né? O Tavolaro saiu lá da CNN. Como que você está vendo essa questão aí? Bastante jornalista da Globo foi para lá também, né? Sim. O primeiro ponto, né, desde o começo que eu vejo da CNN Brasil, que aí falando como jornalista mesmo, né, sendo um pouco corporativista, ela já foi um marco para a imprensa brasileira porque movimentou e movimentou bem o mercado. Então, a CNN chegou, tem a sede, né, a matriz é na Avenida Paulista, aqui na capital paulista, e tem também prédios, tem bases no Rio de Janeiro e em Brasília. Então tem muito jornalista que integra a CNN, né? Não só os ex-globais apresentadores, mas editores, produtores, repórteres e redatores do site, coordenadores de produção. Então isso já foi um ganho, um marco da CNN Brasil como projeto, né? Ajuda a empregar mais profissionais da comunicação, né? São mais jornalistas tendo emprego e movimentando o mercado, né? Às vezes o cara é editor, é produtor da Globo, do Grupo Bandeirantes, recebe a proposta e acaba indo ganhar mais ali nesse novo projeto, acaba negociando para ter um aumento no veículo, na empresa em que ele esteja trabalhando atualmente. Então, isso é algo que a CNN já conseguiu, né? Isso é mérito total da CNN e que se mantém agora até um ano e 2 meses desde a implementação da emissora aqui no país. E disso é um fato, né? Ela chegou investindo bastante, né? Não tenho acesso ali aos salários, mas de fato investiu pesado, principalmente ali no seu casting, no seu time de apresentadores, justamente como você mencionou, tem bastante ex-jornalistas ou jornalistas que estavam de fato na Globo, até tiveram que rescindir em alguns casos aí, como a Mona Lisa Perrone, para ir para a CNN Brasil. Então ela movimentou até isso. E mês passado, assim que ela completou um ano, veio a notícia de que o Douglas Tavolaro, que era então diretor-presidente e sócio do projeto, anunciou a saída. E desde então, o empresário Rubens Menin, né, para quem não sabe, é um empresário que é dono da MRV, do Banco BMG, ele se tornou o único sócio da marca, da empresa que é responsável pelo licenciamento da marca CNN aqui no Brasil. Então virou uma empresa de um dono só e desde então não ficou tanto tempo sem ter a figura do presidente, né? Porque além de sócio, Tavolaro, que era era diretor de jornalismo da Record quando, né, anunciou ali a criação da CNN Brasil, questão de semanas, o próprio Rubens Menin anunciou a Renata Afonso, até então diretora-geral da TV Tem, que é a afiliada da Globo em boa parte do interior aqui do estado de São Paulo, né? Então a TV Tem é como se fosse a TV Diário aí na região do Mogi. Alto Tietê, né? É exato, que é afiliada da Globo, fica baseada em Mogi. Parte do interior do estado de São Paulo recebe o sinal da TV Tem como afiliada da Globo. Então ela ficou 14 anos na TV Tem, ultimamente era diretora-geral, e ela foi aí anunciada como a nova presidente da CNN Brasil. O que é legal que é mais uma mulher no comando, né? Até fazendo o link aí com o Prêmio Comunique-se. Nos últimos anos, as mulheres têm vencido a categoria de liderança de veículo de comunicação. Sheila Magalhães, que é editora executiva da Band News FM, já ganhou o Prêmio Comunique-se 2 vezes. A Manuela Bahrein, que era diretora do BuzzFeed Brasil, também ganhou. A Marisa Tavares, que era diretora nacional de jornalismo da CBN, também foi contemplada nessa categoria. Então, é indicativo que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço também até em cargos de alta gestão, em organogramas de veículos de comunicação. E ela aí com a experiência dela na TV Tem,
agora se tornou a presidente da CNN Brasil, e desde então a gente já tem visto mudanças, novidades, né? Segunda-feira, também, né, mais conhecida como ontem, entrou uma nova grade noturna, né? Então são novas atrações ali no horário nobre. Tem um podcast super interessante sobre política, que é com a Daniela Lima e a Renata Agostini, que agora virou um videocast, então também ganhou imagem, está sendo transmitido pelo YouTube da CNN Brasil. Então tem essas movimentações que a gente, enquanto editor do Comunix, a gente acompanha aí o próprio mercado e vê que a CNN Brasil, após um ano de atividade no Brasil, continua se movimentando. Deu bastante certo, né, aqui no Brasil, né? Deu. Bastante certo. Justamente por isso, né? Justamente por ajudar a movimentar o mercado. Sim. Ô, Anderson, queria te agradecer aí pela sua presença, ter aceitado aqui o nosso convite, caminhando para o final da entrevista. Eu espero dia 12 participar lá da live, né, do lançamento, para ver aí essas novidades. Vou ver se eu consigo participar para estar tá por dentro aí do que vocês vão fazer em relação ao Prêmio Comunix. Obrigado pela sua presença. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem nos acompanhou aqui no Facebook e também aí aqui no Instagram. Não, eu agradeço o convite, sabe que é sempre um prazer conversar contigo, conversar com os amigos que acompanham o Diário de Suzano, é sempre legal, até porque, como eu falei, né, sou do ABC, acompanho a mídia local, então, quando tem esse status de mídia regional, tenho o maior carinho, gosto de acompanhar, e é muito importante a gente contar com veículos fortes como o Diário de Suzano, e é só agradecer e fazer o convite, né? Então, 12 de maio, no YouTube do Grupo Comunix, no YouTube, a partir das 7h30 da noite, a live de lançamento do Prêmio Comunix. E na noite seguinte, no canal Papo Influente, que é o canal do Influence-me no YouTube, a live de lançamento do Prêmio Influence-me 2021. Então, 12 de maio, 7h30 da noite, live de lançamento do Prêmio Comunix 2021. Na noite seguinte, 13 de maio, live de lançamento do Prêmio Influence-me 2021. Na mesma plataforma, né? Na mesma. No YouTube. Canais No YouTube. diferentes, mas no YouTube. Tá certo. Obrigado mais uma vez, então. A gente vai se falando aí. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite. Bom trabalho para você aí. Imagina. Tudo de bom. Eu que agradeço, meu amigo. Prazer e repito aqui, precisando, só chamar, estamos às ordens. E abraços a todos aí. Sucesso cada vez mais. Tá certo. Um abração. Obrigado, abraço. Tchau, tchau. Tchau.